Mas no diagnóstico a gente enfrenta algumas barreiras, alguns entraves, né? Porque hoje a minha missão, o meu principal objetivo, desde que eu me juntei à Illumina há mais de 6 anos atrás, é aumentar o acesso aos testes genéticos. O que que significa isso? Aumentar a disponibilidade desses testes genéticos para pacientes que realmente precisam e podem se beneficiar deles. Olá, pessoal. Começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, numa parceria com a CBDL, que cada vez mais se posiciona como uma das principais entidades da área da saúde do Brasil, defendendo o setor diagnóstico, levando as ideias, inovações e principalmente reunindo, né, essa riqueza de conteúdo e principalmente de associados que tem a entidade. Hoje recebemos aqui, porque você sabe, o Diagnóstico por Dentro do Mercado tem a honra, né, de conhecer um pouquinho das histórias, né, das cabeças pensantes, né, dos líderes do segmento. E hoje temos a honra de receber o Wagner Simões, da Illumina. O Wagner, que é diretor e gerente geral da Illumina Brasil. Ele é biólogo formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e são mais de 25 anos de experiência na área comercial e liderança, atuando em mercados como diagnóstico in vitro, pesquisa e indústria, com ênfase em genômica, biologia molecular e sequenciamento de nova geração, que é NGS. Wagner, que alegria recebê-lo aqui. Rapaz, você já teve uma antevisão desse mercado aí, né, atuando numa linha tão importante da área da saúde. Seja bem-vindo, Wagner. Elias, muito obrigado. É um prazer estar aqui no Diagnóstico por Dentro do Mercado. É um prazer participar do seu programa, bater esse papo com você aqui. Eu que agradeço o convite. É uma honra poder compartilhar um pouquinho aí do que a gente faz, da minha jornada, da minha trajetória e um pouquinho sobre a Illumine, como a gente atua aí cada vez mais, né? Essa tecnologia que, como você falou, uma tecnologia inovadora que tem sido cada vez mais utilizada no diagnóstico nos últimos anos, né? E como essa tecnologia tem ajudado a melhorar a vida das pessoas aí, né? Então, obrigado, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Nós é que agradecemos. Uma honra realmente recebê-lo e, sem dúvida alguma, né, é uma área que contribui demais com a área, com o segmento da saúde. Bom, antes da gente, né, esmiuçar o Wagner aqui, vamos à palavra do presidente com Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a Diagnóstico por Dentro do Mercado. Hoje nós temos a satisfação de ter como convidado de Elias Awad para essa entrevista, Wagner Simões. Wagner tem uma brilhante carreira no setor de diagnóstico e hoje está à frente da Illumina Brasil. A Illumina é uma das líderes em NGS, sequenciamento de próxima geração, e que tem feito inúmeras inovações dentro do setor de saúde. Escutem um pouco, compartilhem, porque tem muita novidade ali que vai ser interessante. Parabéns à Illumina e ao Wagner pela brilhante participação aqui no mercado brasileiro, que tem sido, de fato, um grande destaque. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, então, ao Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL. Wagner, queria que você comentasse um pouquinho sobre, primeiro, a importância de ser um associado à CBDL e também dessa atuação ao lado do Carlos Gouveia. O Carlos além de um parceiro, é um amigo de longa data das outras empresas pelas quais eu passei já, né? Então, a CBDL sempre tem ajudado muito as empresas nesse ramo, né? Em diferentes necessidades no momento. Eu lembro da última agora, que foi uma muito importante na mudança da taxação, né? Que foi uma ação meio que atropelada, né, por parte das entidades responsáveis, e a CBDL acabou, através da junção de todos os associados, né, conseguir convencer que aquilo não fazia sentido para o momento e teria um impacto muito grande na saúde, não só no SUS, mas como na saúde privada também, né? Então, acho que assim, é muito importante fazer parte da CBDL, é muito importante compartilhar com eles aí os nossos desafios, né, e juntos enfrentar esses desafios aí e conseguir cada vez mais avançar com o diagnóstico de uma maneira sustentável e que faça sentido, né, para todos os sistemas de saúde, sejam eles público ou privado, né? Perfeito, excelente, sem dúvida alguma, uma parceria muito importante. Eu tive a honra, né, na festa de final de ano, de apresentar uma das minhas palestras, que é o Talk Show Biográfico, e pegamos o Carlos Eduardo Gouveia de surpresa lá, porque eu fiquei 3 meses preparando o material, ele não sabia, contamos um pouco da linda, da maravilhosa, né,
da inspiradora trajetória de vida dele. Agora, Wagner, primeira coisa, porque aqui a gente fala, né, da área de vida, de diagnóstico, mas também fala sobre, né, assuntos gerais. Você está onde nesse momento? Porque o programa é gravado. Então é até bom você perguntar. Nesse momento eu tô em Torrance, fica perto de Los Angeles. Eu estava até sexta-feira em San Diego, na Califórnia. A matriz da Illumina fica em San Diego, né? E todo ano nós temos essa reunião global de vendas, né? Onde nós reunimos todas as equipes, as diferentes equipes comerciais do mundo inteiro, para uma celebração, para um kickoff e setar de novo as expectativas para o ano e também comemorar as conquistas de 2024, né? Que por sinal foi um ano excelente para os brasileiros, tá? A propósito, assim, nós tivemos grandes nomes sendo reconhecidos aí mundialmente do nosso time no Brasil. E é uma honra ser brasileiro, é uma honra estar aqui representando o Brasil com todos eles e ganhando esses prêmios que são tão almejados assim dentro da Illumina Mundial, né? Então, até compartilhar em primeira mão com você aqui também essa conquista que nós tivemos essa semana. Parabéns e conquista realmente, né? Não é gentileza, né? Realmente é mérito, é fruto do resultado. Então, parabéns a você, ao teu time e a toda a Illumina Brasil, Wagner. Agora, eu te fiz essa pergunta porque esse programa, você que está nos acompanhando, está sendo gravado no dia 20 de janeiro de 2025. Talvez daqui uma semana, 15 dias, um mês, um ano, quando você assistir, você não vai se lembrar dessa data, mas é exatamente a data da posse do Donald Trump, o novo presidente dos Estados Unidos. Como é que está esse clima aí no país? Eu estava tomando café agora aqui, nós estamos às 5 horas atrás, né, do Brasil, e eu estava tomando café agora ali e estava vendo justamente o discurso de posse dele, né? Acompanhei também. E eu estava sentindo um pouquinho assim no ambiente quais eram os sentimentos das pessoas. E assim, de fato, assim como a gente percebe no Brasil, né, depois da famosa disputa entre o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, uma divisão assim. Então, algumas pessoas fazendo bons comentários, outras pessoas um pouco mais apreensivas com o que vai acontecer. Mas ainda é difícil, é muito cedo para falar, né? Mas eu sinto uma divisão de sentimentos, assim. Eu acho que as pessoas estão meio que, né, com diferentes opiniões a respeito. Sem dúvida, há um momento de apreensão, sim, ele sempre chegando, como a gente diz por aqui, né? Mas é um momento de apreensão realmente para ver nessas novas iniciativas que ele vai tomar e, inclusive, eu também acompanhei o discurso, o Wagner deu para ver ali o ex-presidente agora, né? Joe Biden, a Kamala Ao lado Harris dele. também acompanhando, enfim, né? Muito bem, mas é importante você trazer essa cor local, esse clima que você está vivenciando aí. E eu acho que uma coisa boa, assim, desculpa te interromper, Por Elias, favor. que eu vejo, né, é o patriotismo, né? Eu acho que nós brasileiros, precisamos cada vez mais ter um pouco desse espírito de patriotismo, né? Você vê que apesar de todos os discursos dele, que talvez podem ser um pouco controversos e talvez discursos um pouco mais ousados, né? A gente sente que no fundo é a América e eles são americanos e é tentando cada vez mais exaltar esse sentimento de patriotas, né? Eu acho que no Brasil, a gente pode melhorar muito nesse sentido de ser muito mais patriotas, né, e defender o nosso país da maneira que nós sabemos como, né? Não tenha dúvida. Você me fez relembrar um momento que eu vivi ainda como repórter esportivo, né? Eu já saí disso há mais de 20 anos, quando eu iniciei com as biografias empresariais, mas que foi o dia do enterro do Ayrton Senna. E, curiosamente, eu vi um momento ali que eu nunca mais vivenciei na minha vida, que é o povo cantando o hino de mãos dadas, né? Chorando, enfim, emocionado, mas o povo nas ruas cantando o hino de mãos dadas, esse momento muito nobre do país. Então, eu acho que é isso que você está tentando, talvez, né? Retratar e trazer mais esse nacionalismo que a gente tem e não achar, né, que a nossa laranja é a pior laranja de todas, ao contrário. Exatamente, né? Exatamente. Foi exatamente isso. Muito bom. Agora, bom, então vamos conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, Wagner. Traz um pouquinho para a gente aí da tua biografia. Vamos lá. Bom, é uma biografia interessante que, assim, a minha história, ela difere um pouquinho, assim, do normal dentro desse nosso mercado, né?
Porque eu tive que começar a trabalhar muito cedo, Elias. O meu pai faleceu, eu era muito jovem, né? E a minha mãe, eu venho de uma família muito humilde, então a minha mãe era uma costureira, tal. Então, para poder ajudar em casa, eu acabei tendo que deixar um pouquinho de lado os estudos para trabalhar. E comecei a trabalhar muito cedo em diferentes empregos informais, até que o meu primeiro emprego formal, lá com 17, 18 anos, foi numa concessionária de carros. E, na verdade, eu entrei para fazer o papel de office boy, né, que hoje nem existe mais isso, com a facilidade da internet. Algumas pessoas talvez nem saibam como é essa profissão, mas eu fui para cobrir férias, então, e depois eu acabei mostrando um bom serviço, me convidaram para trabalhar no setor de peças, depois na oficina, depois como consultor técnico, até que eu cheguei como vendedor de carros nessa concessionária. E aí eu gosto de falar um pouquinho dessa minha experiência, porque ela me trouxe algo muito importante para a minha vida inteira, para a minha carreira como um todo, que foi um pouquinho de como entender as pessoas, entender a necessidade das pessoas, saber ler aquele momento da pessoa. Porque quando a pessoa vai comprar um carro, e brasileiros, nós somos assim, né? No mundo, em geral, muitas culturas têm o carro como uma conquista, né? Como a realização de uma conquista, é um bem que você está ali. Então, quando a pessoa vai ali, ela está indo para realizar um desejo, um sonho, né? E essa experiência me proporcionou a entender um pouquinho das pessoas. Eu gosto de brincar com um exemplo assim, quando chegava uma pessoa lá, era um homem, que tinha. E aí a gente vai batendo um papo, puxando um pouquinho da história, e ele falava que acabou de se separar. Opa, esse cara quer um carro esportivo, né? Eu brincava até assim. Então a gente começa a entender. Chega um cara com uma família, duas crianças, opa, vou ter que oferecer um carro grande para viajar com a família. Então tudo isso eu acabei aprendendo nessa trajetória, e foi quando eu consegui construir um patrimônio. E aí, depois de um certo tempo, eu decidi fazer o que eu de fato amava, o que eu gostava, que era a biologia. Então, o meu estudo ele veio um pouco mais tarde. Então, aí eu continuei estudando e ainda assim numa situação não tão favorável, não conseguia pagar uma faculdade particular. Eu falei, eu tenho que estudar para passar numa federal. Eu sou mineiro, como você bem falou, em Belo Horizonte, né? E eu falei, eu tenho que passar na UFMG. E aí estudei, consegui passar para biologia no UFMG, noturno ainda, continuava trabalhando durante o dia, estudando à noite. E aí, quando eu entrei, eu me apaixonei. Falei, a biologia é o que eu quero, principalmente a parte de genética, biologia molecular, me encantou muito. E aí foi quando eu decidi largar a minha carreira, que eu tinha feito no meio automobilístico ali, e ir pro meio científico. Eu decidi fazer iniciação científica. Aí você pode imaginar, né? Aquele velho ditado de às vezes tem que dar um passo atrás para dar dois para frente. Foi o que aconteceu comigo, porque eu saí de um salário muito bom, que eu conseguia sustentar a minha família, para ganhar, na época, era R$ 300 uma bolsa de iniciação científica. Mas, enfim, eu queria aprender aquilo, eu queria viver aquilo. Então, eu fiz essa iniciação científica e, de fato, gostei muito daquilo. E aí foi quando eu falei, olha, agora eu preciso casar isso com uma maneira de ganhar dinheiro. Não é possível que não dá para ganhar dinheiro fazendo o que a gente ama, né? E aí, até então, aí eu consegui, procurando na internet, uma vaga, que era uma vaga para vendas, numa empresa de biotecnologia, que representava na época a Thermo Fisher, que é a Datamed em Belo Horizonte. Eu falei, vou lá tentar essa vaga, e consegui como vendedor. E aí foi quando eu comecei. Então eu consegui unir o útil ao agradável. E aí toda aquela experiência que eu tive lá vendendo o carro me trouxe aí essa parte comercial, esse lado de entender as pessoas, e o conhecimento técnico que eu tinha adquirido na universidade. Isso casou e foi como uma luva assim, para a área comercial, porque quando você junta essas duas coisas, a chance de sucesso em você fazer um atendimento bom, né, entender a necessidade de uma pessoa e oferecer a solução correta para ela é muito maior. E aí eu comecei assim na Datamed, depois a Qiagen, que é uma empresa alemã, me chamou para trabalhar para eles na parte de venda, cuidando ainda do estado de Minas. E aí, obviamente, por fazer um bom trabalho, eles me convidaram para a minha primeira posição de gestão, na qual eu tive que mudar para São Paulo. E aí foi outra vez aquele desafio e aposta, né? Porque aí a minha família, eu já tinha minha filha, minha esposa, tivemos que largar tudo em Minas, mudar para São Paulo, e aquele desafio, custo de vida mais alto em São Paulo, não conhecia ninguém, aquela cidade grande, vindo do interior, enfim. E para assumir uma posição nova, que era uma posição de gestão. Então foi a minha primeira posição de gestão, de um time de vendas, mudando de Belo Horizonte para São Paulo. Foi um desafio muito grande, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí eu desenvolvi um bom trabalho na Qiagen. E aí uma empresa francesa, a Stago, que é da área de hemostasia e coagulação. A Qiagen também é da parte de biologia molecular, né? Extração de DNA e RNA. E a Stago, que é uma empresa na área de hemostasia e coagulação, me convidou
então, para ajudar eles a construírem as operações comerciais no Brasil, que era atendido via distribuidores, eles queriam passar para a venda direta. Foi um outro baita aprendizado, começar tudo do zero, ver uma empresa nascendo no país e começar a construir todo o business, Lindo, hein? enfim, etc. Time de serviço, time de suporte, marketing, começar tudo aquilo do zero foi muito legal, desafiador e foi um baita aprendizado. E aí, depois dessa experiência, falei, agora é hora de voltar para a área que eu realmente amo, que é a genômica, né, a genética, e aí coincidiu com uma posição que tinha na Illumina para um gerente comercial nacional, e eu aceitei essa proposta. Isso em que ano, Wagner? Isso foi em 2018. Ah, perfeito. Isso foi em 2018, eu aceitei essa proposta e vim para a Illumina, inicialmente como gerente comercial nacional, depois eu fui para diretor associado e hoje eu estou aqui como country manager, eles falam que é o título em inglês, né? Mas a gente chama de diretor e gerente geral, né? Responsável pela Illumina no Brasil. Desculpa pela longa história aí. Pelo amor de Deus, olha, eu amo história, né? Eu, como biógrafo, eu amo e estou emocionado com a tua história, porque, primeiro, né, você contando um pouco da sua origem, infelizmente da perda, né, do papai, que onde quer que esteja, certamente está muito orgulhoso, né, de tudo que vem acompanhando aí, né, da família, da sua trajetória, mas principalmente por você trazer esse ponto de observação, né? Olha, assim, eu observava o que eu estava fazendo e lá na frente, né? Essa vivência comercial foi tão importante para você, né, a ponto, né, de hoje se tornar o diretor e gerente geral de uma empresa multinacional. Então, nada é por acaso, né? Infelizmente, né, Exatamente. muitas oportunidades surgem na vida das pessoas, mas nem todas observam, né, os detalhes, né? E geralmente você já deu para perceber, é detalhista, né, e faz o detalhe o teu diferencial. Então, parabéns, viu, Wagner? Realmente é muito, muito emocionante acompanhar a tua trajetória e digna, sem dúvida alguma, né, das melhores honras aí em relação, né, ao que conquistou até aqui, porque ainda tem uma longa estrada aí pela frente. Agora, a biologia, tinha alguma tradição familiar contigo, com alguma coisa assim, ou foi realmente, despertou em você? Nada, não tinha tradição familiar, Elias. O que acontece, assim, na verdade, na minha família, por ser uma família muito humilde, poucas pessoas, de fato, tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade, né? E não tinha. Eu acho que veio, na verdade, eu sempre, assim, estudei em escola pública e era um sonho de poder olhar no microscópio. Eu queria enxergar aquilo que a gente não enxergava com os olhos. E eu não tinha acesso na escola de periferia de Belo Horizonte. Naquela época, quem diria que eles iam ter um microscópio? Eu nunca tinha olhado no microscópio. Então, a primeira vez que eu, de fato, eu acho que disso veio essa vontade, assim, eu quero fazer biologia porque eu quero olhar as coisas microscópicas que a gente não consegue enxergar no olho. Eu quero entender essas coisas, como acontecem no mundo microscópico. E aí, de fato, foi aí a primeira vez, eu me lembro, a primeira vez, no primeiro período da faculdade, quando eu sentei na aula de biologia celular e molecular, que eu olhei no microscópio, aí eu me senti assim, abrindo a visão para o mundo, sabe? E eu acho que veio disso a vontade de biologia. Que fantástico, excelente, excelente. Aí também vejo aqui, né, na tua atuação, é, entre suas qualidades, né, a construção de equipes motivadas, engajadas e de alta performance. Olha, isso é uma palestra, né, para algumas dezenas de milhares de reais aqui, hein? Então, eu queria que você contasse um pouquinho, né, se possível, né, a resumir, né, como se motiva, engaja e busca alta performance nas equipes. Legal, bom, você sabe que isso foi um aprendizado, né, Elias? Que a gente, quando assume, eu acho, na maioria das vezes, assim, a gente vê que você assume a primeira posição de gestão, de liderança, né, a partir de uma boa performance em vendas, né? Você nunca é preparado para ser um líder, assim, salvo algumas exceções, empresas que têm um pipeline de liderança muito bem definido, né? Você acaba sendo jogado ali e você tem que aprender na experiência. E no começo não foi fácil para mim, porque eu sou uma pessoa muito focada em objetivos, né? Eu coloco um objetivo e eu não sou cego enquanto eu não chegar e entregar aquele objetivo. Então eu tenho muito isso comigo, foco, objetivo, esse é o objetivo, vamos lá. Então isso acaba sendo um pouco assim, no começo eu tinha que me policiar muito para não exigir demais das pessoas o que eu exigia de mim mesmo, porque eu sempre me cobrei muito, né? E essa autocobrança muito alta, eu tinha que tomar cuidado para não passar isso para as pessoas, entender que cada um tem o seu tempo. E aí, a partir de um tempo, eu fui aprendendo que, assim, cada um tem as suas qualidades, as suas limitações. Se a gente foca nas qualidades das pessoas, a gente consegue extrair o melhor dessa pessoa. E sempre tem, assim, não tem aquela pessoa que é ruim,
né, numa determinada profissão. Tem aquela pessoa que não está no lugar certo. Às vezes você encaixa, ajusta, não está fazendo a coisa. Porque todo mundo tem alguma coisa que faz muito bem. Então eu aprendi a explorar esse lado bom das pessoas, o que elas têm de positivo, e eu aprendi a liderar por exemplo. Né? Então as pessoas me veem fazendo essa liderança, me cobrando muito, indo sempre atrás, tentando, fazendo de tudo para entregar um objetivo, eu acabo conseguindo ter equipes de alta performance. Né? Porque eu acho que eles aprendem, eu exploro o lado positivo deles e eles tentam assim me seguir porque eles entendem um pouquinho assim que, olha, putz, o cara se cobra muito, ele vai lá, ele está sempre focado no objetivo, vamos focar no objetivo junto com ele, vamos entregar junto e trazer para esse trabalho colaborativo, né, onde cada um contribui com o que tem de melhor, eu acho que é o segredo para uma equipe de alta performance. Sem dúvida. Teoria e prática caminham juntas, né? Não tem como ser diferente, né? Sem dúvida alguma. Agora, eu gostaria também que você pudesse apresentar para a gente, né? Porque nem todos que acompanham o programa são da área de diagnóstico, alguns gostam desses modelos de liderança que a gente apresenta. Apresentasse um pouquinho sobre a Illumina, né? E principalmente porque na página inicial ali tem, né, já uma mensagem, né, sobre o objetivo, que a missão sempre foi clara: melhorar a saúde humana desbloqueando o poder do genoma. Então, conta um pouquinho para a gente da Illumina. Exatamente. Bom, e aí é interessante essa história, porque assim, a tecnologia, o sequenciamento de nova geração, a análise genética aplicada ao diagnóstico, na pesquisa isso já tem um pouco mais de tempo que vem sendo utilizado, tanto é que a Illumina começou como uma startup dentro de uma universidade, e aí cresceu muito no mercado de pesquisa, mas no diagnóstico a gente enfrenta algumas barreiras, alguns entraves, né? Porque hoje a minha missão, o meu principal objetivo, desde que eu me juntei à Illumina, há mais de 6 anos atrás, é aumentar o acesso aos testes genéticos. O que significa isso? Aumentar a disponibilidade desses testes genéticos para pacientes que realmente precisam e podem se beneficiar deles, que é traduzida na nossa missão, que está na nossa página principal: melhorar a vida das pessoas, desbloqueando o poder da genômica dos testes genéticos. E aí E por que isso, né? Porque assim, se você olhar alguns dos médicos hoje que estão formados, que formaram há muito tempo atrás, tiveram muito pouco ou quase nada de contato com genética. Então, eles não sabem muito sobre a genética, não se sentem confortáveis em prescrever um teste genético e muito menos depois interpretar esse teste e dar uma devolutiva para o seu paciente. Então, esse é um dos principais entraves hoje, a educação médica e a educação da população como um todo sobre os benefícios dos testes genéticos. Então, esse é um objetivo. Eu até brinco que na minha página do Instagram, que hoje virou mais uma página de trabalho do que tudo, eu tento cada vez mais desmistificar e trazer de uma maneira simples o que é a genética para o público leigo e para as pessoas. E a gente faz um trabalho, a Illumina no Brasil faz um trabalho nos bastidores de educação, de conscientização e de levar o conhecimento para a comunidade científica e para os profissionais de saúde. Justamente entendendo um pouco mais a genética, a gente consegue aumentar esse acesso. Bom, falando um pouquinho, o que a Illumina faz, né, no core, na essência do nosso negócio? A Illumina é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, né, hoje líder mundial no sequenciamento de DNA e tecnologias de microarranjo. A Illumina começou em San Diego, na Califórnia, em 1998, com as tecnologias de array. Depois ela comprou aí uma tecnologia de sequenciamento e foi bem naquela época, não sei se você se lembra, 1990 até 2003 ali, que estava acontecendo o projeto Genoma Humano, que justamente objetivava sequenciar o primeiro genoma completo de um humano considerado saudável, né? Então esse projeto aconteceu naquele período, eles falam que ele terminou, ele acabou em 2003, mas ainda teve um pouquinho mais depois para frente para cobrir alguns gaps que ainda tinham no genoma, mas a partir daí a genômica, de fato, ela começou a crescer muito, porque você entendia o padrão como se fosse o genoma de uma pessoa normal, e aí a partir daí você começava a descobrir as variantes genéticas que causavam doenças, ou que eram responsáveis por saúde. E a Illumina, nesse período, já estava com a tecnologia disponível no mercado, começou a melhorar justamente para reduzir o custo dessa tecnologia, para aumentar o acesso e a sua utilização. Porque o primeiro projeto de genoma humano, esse que durou de 1990 até 2003, custou 3 bilhões de dólares na época, para sequenciar o primeiro genoma humano. Depois disso, aí o genoma custava 100 milhões, dependendo da época, no período, no tempo, um genoma, para sequenciar o genoma de uma pessoa era 100 milhões de dólares.
A Illumina veio trabalhando na tecnologia para reduzir esse valor. Hoje, conseguimos sequenciar o genoma de... E isso demorou lá 10 anos, né? Hoje, nós conseguimos entre 24 e 48 horas sequenciar o genoma de 128 pessoas por algo em torno de $200. Nossa. Então, assim, o trabalho da Illumina ao longo desses anos foi, de fato, em melhorar a tecnologia e reduzir o custo para aumentar a acessibilidade. Então, assim, o que nós fazemos, né, no mercado agrícola, trazendo um pouquinho para a linguagem do diagnóstico dos laboratórios, né? O que nós fazemos? Nós fornecemos a tecnologia, nós não fornecemos o teste genético. Então, nós fornecemos o sequenciador, que é um equipamento que faz o sequenciamento, a leitura ali do nosso DNA, das letrinhas lá, A, T, C, G, né? E os reagentes para realizar esse sequenciamento. E aí os laboratórios e hospitais, grandes laboratórios e hospitais, são responsáveis por incorporar a tecnologia, desenvolver o seu portfólio de testes e oferecer para os médicos, planos de saúde e os pacientes no mercado. Então, isso que nós fazemos. Excelente, nossa, puxa, que trabalho lindo, não? E olha a redução, né? O que a tecnologia provoca, né? Realmente a acessibilidade é algo tão importante, né? Tanto para descobrir, né, algum problema, alguma situação, né, do organismo, principalmente como para antever também, né? Isso é fantástico, realmente é um trabalho muito bonito. Cada vez mais a genômica vem conquistando, né, a sua obrigatoriedade na área da saúde. Agora, me chamou muita atenção, pesquisando um pouquinho dentro do site da Illumina, genômica agrícola, né, ou agrigenômica. Isso se aplica tanto na agricultura quanto na pecuária? Isso, exatamente. A gente acaba focando muito na saúde, que é o interesse, né, de todos aí, mas por trás da saúde também tem as alimentações saudáveis, o melhoramento e disponibilidade de comida. Então, assim, desde que a tecnologia possa ser aplicada para leitura e entender melhor o DNA, né, um genoma e como ele é responsável por algumas características fenotípicas, que a gente fala, ou características físicas, a tecnologia ela pode ser aplicada. Então, tudo que é vivo, né, tem ou DNA ou RNA, considerado vivo. Então, tudo que é vivo dá para você entender um pouco melhor como funciona. Então, na agrigenômica que a gente fala, ou na agrigenética, dependendo do ponto de vista, a tecnologia ela é utilizada para o melhoramento genético. Então, por exemplo, melhoramento bovino, né? Você quer fazer um melhoramento no gado de produção de leite. Então, você entendendo as variantes genéticas responsáveis por uma melhor produção de leite, você consegue selecionar cruzamentos, né, que favoreçam a prole ou a geração desses animais tenham também melhor produção. Então, cada vez mais as gerações vão sendo mais produtivas no menor espaço de tempo e com menor consumo de energia. Então, isso se aplica ao bovino, isso se aplica à soja, por exemplo. Você consegue criar organismos também geneticamente modificados ou com uma genética favorável à resistência a pragas. Então, você diminui a necessidade de pesticidas, de agrotóxicos, quando você tem um organismo que ele se defende geneticamente das pragas. Espetacular, hein? Puxa vida. Fora, né, a grande atuação da genômica durante a pandemia, né? A gente não pode esquecer, durante a pandemia, quando surgiu a Covid-19, o coronavírus foi descoberto através do sequenciamento de nova geração, foi utilizando uma das nossas máquinas, que você entende como é o genoma do vírus, e aí você começa a trabalhar para desenvolver vacinas contra esse vírus. E, além disso, toda aquela parte de vigilância genômica, que a gente chama, né? Que a vigilância genômica é você tentar mapear o surgimento de novas variantes. Você lembra que quando começaram a surgir variante Delta, aquelas variantes todas que surgiram, você consegue detectar isso através do sequenciamento genético. E hoje o Brasil está mega equipado, né? Hoje nós temos um sequenciador desse capaz de realizar essa vigilância genômica em cada um dos LACENs, em cada um dos estados brasileiros. Então, você consegue fazer essa vigilância genômica localizada. Sem contar toda a parte de doenças infecciosas, tuberculose, né? Então, a genômica pode ser aplicada nas diferentes áreas do conhecimento e da saúde, né? E também me chamou a atenção, Wagner, a atuação, né, da Illumina, acredito eu, em relação à genômica ligada à saúde reprodutiva. Como é que se aplica isso? Exatamente, esse é outro ponto. Bom, tem várias etapas da reprodução onde você pode usar a genômica. Uma que a gente chama de carrier screening, que é você identificar os pais, se eles são portadores de alguma variante genética que pode causar uma doença no filho,
né? E aí você tentar, através disso, olha, se os dois pais têm, que a gente chama de uma variante recessiva, que é o quê? Ela só causa doença se você tiver a combinação dos dois alelos, um vindo do pai e um vindo da mãe. Então, se por acaso, é o caso, por exemplo, da AME, da atrofia muscular espinhal, que é uma doença que tem um medicamento, que é uma terapia gênica, que custa caríssimo e que acaba acontecendo nessas situações. Então, se você mapeou, o pai e a mãe têm uma variante dessa e o filho pode ter uma doença se essas duas variantes se encontrarem, né? Você pode fazer um aconselhamento genético dos pais e talvez fazer uma fertilização in vitro, selecionando o embrião que não tenham aquelas variantes para poder fazer a implantação. Essa é uma etapa. Então, antes mesmo de engravidar. Na própria inseminação in vitro, então você pode fazer essa análise genética também e garantir que o embrião que você está implantando é um embrião saudável. Podemos discutir depois toda a parte ética por trás disso, né? Que tem também. Assim, a tecnologia pode ser usada para o bem, mas pode ser usada para o mal, mas isso aí a gente deixa para as agências reguladoras falar a respeito. E tem depois que a gestação já ocorreu. Então, durante o período gestacional, a gente tem o NIPT ou NIPT, que é o teste pré-natal não invasivo. Para você detectar através do sangue, você tira uma amostra de sangue da mãe e você consegue detectar material genético do feto. E aí você consegue avaliar se ele pode ter uma síndrome de Down, alguma trissomia, né? Por exemplo, ou algumas outras doenças genéticas antes mesmo do período que você consegue fazer a detecção, seja por ultrassom, etc. Que normalmente, quando você detecta alguma coisa anormal no ultrassom, antigamente recomendava-se a amniocentese, que é um procedimento invasivo, você tem que enfiar uma agulha que vai lá dentro da placenta, enfim. Hoje em dia, através desse teste, que é uma espécie de biópsia líquida, você tira uma amostra de sangue, você já consegue confirmar muitas dessas anomalias genéticas no feto. E aí a gente tem os testes, esse é chamado de teste pré-natal, né? E a gente tem os testes neonatais, né? Que é, por exemplo, hoje a gente tem alguns cobertos já pelo SUS, que são o ampliado, que são até 56 doenças, mas tem alguns testes que você consegue fazer também no bebê, logo depois do nascimento, que você consegue detectar até 300, mais de 300 hoje em dia, 300 doenças tratáveis. Nossa. Ou seja, que se você não detectar do ponto de vista genético, essa criança poderia ter um tratamento, mas ela acaba evoluindo para um quadro clínico e que pode chegar a ter alguma sequela. Então consegue fazer. Isso obviamente não é coberto hoje, quem tem condição consegue pagar aí do próprio bolso, mas é uma tecnologia que já está disponível no mercado em muitas instituições. Perfeito. E como você já trouxe, né, provavelmente também tende, né, a buscar uma área mais acessível com o passar do tempo, né? Sem Bom, dúvida. imagina agora a importância do trabalho de vocês, a Illumina, numa área que, infelizmente, cada vez mais, né, tem participado da vida da população em geral, né, que é a oncologia, mudanças climáticas, comportamentais, emocionais, né, alimentares e tudo mais. Então, como é que é a atuação da Illumina na oncologia? Ótima pergunta, Elias. E é onde a gente enxerga assim o maior benefício da tecnologia no futuro, porque como você mesmo falou, né, cada vez mais a gente tem visto, infelizmente, o número de casos aumentando de pacientes oncológicos, né? Por algumas razões. Primeiro, assim, voltando um pouquinho para a gente entender, né, o genoma, primeiro, o câncer é uma doença do genoma. Ponto. É uma alteração genética que causa o câncer. Isso já é muito bem estabelecido. Então, ele é uma doença do genoma. Mas não é só o genoma. Então, você tem duas situações. Uma é que a pessoa tem predisposição, que a gente chama de câncer hereditário, ou seja, ela já nasce com uma variante genética que causa ela ter uma predisposição, não significa que ela vá ter, ela tem um risco aumentado para um determinado câncer. E aí, obviamente, essa pessoa precisa de um controle maior, talvez ter um estilo de vida que ajude ela a não desenvolver isso de uma maneira tão rápida, porque quando a gente fala de câncer, tem em tudo na biologia, né? Você tem um genoma, ele é uma parte do que nós somos. Obviamente, ele representa um pouco das nossas características, etc. Mas o meio ambiente tem um papel fundamental sobre isso, sobre como o nosso genoma vai interferir na nossa saúde ou doença. Então, um exemplo disso você pode ter um genoma normal, as suas células estão reproduzindo normalmente. Você tem contato com o sol, você fuma, toma álcool, ingere álcool, essas coisas podem acelerar o processo de surgimento de uma mutação
no genoma dessa célula, causando uma célula oncogênica que aí ela vai se reproduzir descontroladamente, gerando um tumor. Né? Então, é uma combinação de fatores. Então, como que a genômica representa um papel nisso? Primeiro, o primeiro ponto é entendendo esses fatores de risco hereditário, se a pessoa tem ou não uma variante genética que proporciona a ela um risco aumentado para desenvolver um câncer, e aí você entra com as ações profiláticas, né? Estilo de vida, evitar algumas situações que vai acelerar esse processo. Você entra com um outro ponto que é uma detecção precoce. Já existem testes disponíveis no mercado, principalmente no mercado americano, que permitam você detectar precocemente o câncer. A gente sabe que quanto antes a gente detectar o câncer, maior a chance de cura. Né? Então, alguns testes genéticos já conseguem, através do sangue também, biópsia líquida, ali você tira uma amostra de sangue, detectar até 50 tipos de câncer em estágios muito iniciais, onde você não tem nem tumor, nem sintoma. Você nem imagina que você vai desenvolver, mas a célula já começou a dar um sinal de que ela sofreu essa mutação, você consegue detectar no sangue. Então já tem esse estágio. Um outro estágio é quando a pessoa já desenvolveu, ou já foi diagnosticada com um tumor, então a pessoa foi diagnosticada com câncer, já teve ali que passar talvez por um processo cirúrgico, uma cirurgia para remoção daquele tumor, e aí a gente faz uma análise genética desse tumor para entender qual mutação ele sofreu, porque aí a gente chama de mutação somática. A pessoa não nasceu com essa mutação, mas a célula, por fatores ambientais e alguma desregulação, sofreu essa mutação e virou uma célula cancerígena. A gente entende qual é essa mutação, porque hoje já existem drogas, terapias-alvo, que atuam diretamente nessa mutação. Porque quando a gente fala de quimioterapia, né, a quimioterapia ela bloqueia a reprodução celular, mas ela bloqueia de todas as células, as boas e as ruins. E é por isso que a gente tem tantos efeitos colaterais quando uma pessoa está passando por um tratamento de quimioterapia. A imunoterapia, a gente chama de terapia-alvo por isso. O alvo dela é a célula cancerígena, é a célula mutada que tem aquela mutação específica, ela vai atuar naquela célula e aí impedindo essa célula de se reproduzir, muitas vezes até matando a célula. Ou, algumas vezes, essa terapia ensina o nosso sistema imune a combater essa célula cancerígena, que também é uma outra maneira. E a gente tem, então, nessa etapa, a genômica também pode ajudar entendendo qual é a mutação, e aí, com base na mutação, ver qual é a terapia que melhor se enquadra para aquele paciente, tá proporcionando ele uma terapia mais efetiva e com menor efeitos adversos. E no terceiro momento é quando você já tratou, na teoria você já teve aquela remissão da doença, a pessoa está ali tendo uma vida pouco mais controlada e você quer fazer o monitoramento do ressurgimento da doença, que a gente chama de MRD, vem do inglês, que é Minimal Residual Disease, que é a doença residual mínima. Né? Então você quer fazer um monitoramento, você vai monitorando no sangue também, fazendo alguns testes genéticos para ver se está surgindo algum sinal de que pode estar voltando esse câncer ou um câncer em algum outro lugar do organismo. Puxa, que trabalho maravilhoso, viu, Wagner? Nossa, realmente você nos presenteou, né, com tudo isso, porque certamente, né, evita problemas ou salva ou prolonga vidas, né? Então, né, de alguma forma está sendo extremamente valioso para a área da saúde esse trabalho da Illumina, o teu trabalho de todo o time da Illumina e assim também, né, das empresas que atuam na área do setor. Olha, ficamos aqui muito felizes, né, de conhecer um pouco da tua história de vida, né, da tua inspiradora história de vida e também, né, desse trabalho brilhante da Illumina. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem acompanha o nosso papo, lembrando que o Diagnóstico por Dentro do Mercado é um projeto de vocês. Então, sempre que tiver novidade, é só bater na porta e entrar. Claro. Bom, prazer. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez, Elias, Diagnóstico por Dentro do Mercado, pelo convite. É um prazer compartilhar. Você deve ter percebido que o entusiasmo com o qual eu falo sobre a genômica, porque de fato eu acredito que nós podemos salvar vidas, né, e melhorar a qualidade de vida das pessoas usando essa tecnologia, usando de uma maneira correta, né, obviamente usando de uma maneira controlada, uma maneira sustentável, né? E eu acho que a minha mensagem é essa, assim, eu acho que a gente tem que usar, hoje temos várias tecnologias sendo desenvolvidas para melhorar a saúde das pessoas, e eu acho que precisamos cada vez mais levar essas tecnologias a quem de fato precisa, e que tecnologias como essa, como a genômica, não seja uma tecnologia apenas dos ricos e de quem tem sorte, mas que seja de todos.
né? E de todos aqueles que precisam de fato. Então, a minha mensagem é para todos aí daqui que nos acompanham, que participam aí do programa e da CBDL, é que, assim, vamos cada vez mais trabalhar para que todo mundo tenha acesso à tecnologia que, de fato, vá proporcionar saúde e uma melhoria na qualidade de vida, independente de situação financeira, cor, enfim, todas essas. Com certeza, e obrigado mais uma vez por abrir um espaço aí nas tuas férias, né, para poder falar um pouquinho, né, da tua trajetória, da Illumina, enfim, né, nos presentear aí com tanto conhecimento. Obrigado, viu, com tanto legado. Obrigado, viu, Wagner? Imagina, Elias, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a você, um grande abraço. Hoje, então, tivemos a honra de receber o Wagner Simões, diretor e gerente-geral da Illumina Brasil, em nome do Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, da entidade. Então, agradeço a participação de vocês, inscrevam-se no canal, deem o seu like, compartilhem os programas, porque o diagnóstico por dentro do mercado foi feito, idealizado e produzido e apresentado para você. Obrigado, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.